Hoje vamos conhecer um pouco do trabalho e da personalidade de um dos maiores gênios da história do cinema, Charlie Chaplin. Valtinho, quem foi Charlie Chaplin, cara? Charlie Chaplin foi um ícone do Ocidente, um ícone do cinema. Veio de uma infância pobre, começou a atuar no vaudeville, no music hall londrino aos 5 anos de idade. Sua mãe foi internada como louca, ele passou uma infância muito pobre, miserável, e apesar desse início trágico, ele manteve uma carreira no music hall, no vaudeville, até que entrou como palhaço numa companhia que foi fazer uma excursão nos Estados Unidos. E um ano depois, o Charlie Chaplin foi contratado pelo Ken Stone, do Max Sennett. Então ele começou a fazer filmes de curta-metragem. Era um artista bem completo, ele fazia música, atuava, produzia, dirigia e fez uma série de filmes que marcou a primeira fase do cinema, principalmente a comédia muda, que depois, com o cinema falado, ela acabou morrendo. Porque eles acreditavam que cinema era imagem em movimento e que as pessoas os cineastas, teriam que criar situações para a coisa muda e usar o som de um jeito mais aleatório, como ele usava música. A música, por exemplo, ela é um personagem dos filmes dele, ela participa que nem personagem. E eles achavam que, então, a fala tornava as coisas muito redundantes. Os longas-metragens de Chaplin são referências obrigatórias e alguns deles sempre constam na lista dos mais importantes filmes da história do cinema. Em Busca do Ouro é um dos filmes mais representativos de Chaplin, um dos mais importantes. Por que isso? Porque ele não tem o sentimentalismo em excesso, ele não tem uma certa ingenuidade política de outros filmes, ele é talvez o que mais representa a genialidade de Chaplin. Tem algum filme que você se recorde mais? Tem alguma cena assim que não sai da cabeça? Olha, um dos filmes que eu mais me lembro é Em Busca do Ouro, né, que é uma cena que inclusive é muito repetida, a dança dos pãezinhos, ou então ele passando fome, comendo o próprio sapato e tirando os espinhos da bota que nem se fosse um peixe, e vendo o amigo dele que nem uma galinha gigantesca. Ele fez o mundo inteiro rir e chorar, porque ao mesmo tempo que ele era cômico, ele também tratava de assuntos políticos, assuntos sérios, né? E isso foi marca em grandes filmes dele. Por exemplo, Tempos Modernos, ele falava da Revolução Industrial, O Grande Ditador, quando ele fez uma alusão aí a Hitler e Mussolini. Perfeito. O Grande Ditador ele foi muito corajoso, na época que Hitler e Mussolini estavam no poder, ele conseguiu criticá-los. Só que depois que ele viu a imensidão do Holocausto, ele disse publicamente que ele não faria uma comédia sobre um drama tão terrível. Você não pode pensar o século XX sem as imagens do Grande Ditador. Seria a representação do Hitler e do Mussolini brincando com o mundo, jogando a bola como se estivesse disputando o mundo. Até hoje, por exemplo, Tempos Modernos é muito usado, a gente usa, ciências sociais usa, o pessoal da história usa, a gente na comunicação usa, muito para mostrar exatamente essa fase da industrialização, que inclusive pega bem o século XX, e exploração, luta dos trabalhadores. Ele continua bem atual e o modo como ele abordou aquilo ficou permanente. O Garoto é um dos filmes que mais mexe, se faz chorar. Aquele menino, a separação deles e o desespero dele para recuperar o menino, para não deixar o menino ser levado pro orfanato. Agora também a gente não pode deixar de falar do Vagabundo, que é o principal personagem dele, né? Conhecido como Carlitos, que foi uma marca também pro cinema, né? Uma espécie de um personagem que fazia poesia e ao mesmo tempo era um personagem que era o defensor das pessoas pobres, das pessoas impotentes, das pessoas injustiçadas na sociedade. E ele segura esse personagem ao longo de uma obra longa e conquistou o mundo. O Vagabundo, The Tramp, foi um personagem dos mais marcantes e fez escola. Diversos comediantes no mundo inteiro, inclusive vários no Brasil, beberam nessa fonte, digamos assim.
Tá aí, galera, e um pouquinho desse acervo aí de Charlie Chaplin você pode encontrar aqui na Show Video Locadora, né, Valtinho? Aqui nós temos 15 mil filmes diferentes, com uma preocupação cultural enorme. Quase tudo que sai a gente procura, garimpa, e nós temos aqui para vocês, olha, o circo, Chaplin que ninguém viu, documentários sobre os curtas, filmes desconhecidos, biografia do Chaplin, inclusive a filha dele, Geraldine Chaplin, O Grande Ditador, Tempos Modernos, O Garoto. Então, algumas gerações aí que não conhecem esse grande ícone do Ocidente. E está aqui para assistir. Vale a pena. Vão conhecer, se instruir e, mais do que tudo, se divertir.